E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Magno Borgo. Hoje vamos falar um pouco sobre Match Movie de câmeras 360, como usar essas câmeras para obter dados do ambiente que você está fazendo um efeito visual, enfim, como fazer um match de uma câmera normal com uma câmera 360 e como usar essa ferramenta, que é uma ferramenta muito útil a seu favor, né, fazer uma supervisão de set e tirar muitos dados úteis para os efeitos visuais das cenas. Eu tenho aqui uma filmagem, né? Então a qualquer momento eu posso pausar aqui, você pode ver que a câmera que estou eu ali filmando, né? Então a câmera filma a 360 graus. E eu fui caminhando aqui nesse jardim, né? Então em cerca de 30 segundos aqui eu fiz a captura desse ambiente. Né? Então vamos ver como é que isso pode ser utilizado. Eu estou usando uma câmera Ricoh Theta X. A qualidade de vídeos em 360 dela eu diria que deixa um pouco a desejar assim pela compressão MP4, mas para aquisição de dados, para os efeitos visuais, eu acho que funciona legal. Em situações de baixa luz, ela tem bastante grão, então complica um pouco utilizar a câmera. Ela também tem a capacidade de gerar HDRI, né? Então menos de 10 segundos você gera um mapa HDRI, que é bem legal. Então tá aqui um HDRI que eu tirei, coloquei ela num tripé, posicionei aqui a câmera e usei o plugin para gerar um HDRI. Você clica e ela faz tudo, todos os brackets, todas as exposições, consegue gerar aí, ó, uma imagem com uma alta dinâmica, que esse retângulo preto eu tava ali na foto e eu me apaguei. Do mesmo ambiente eu tenho um HDRI, eu tenho um vídeo 360 e também tem um outro vídeo que eu filmei com o meu telefone para a gente fazer um match movie e encontrar as duas câmeras em ambos os vídeos. Além de usar isso aqui como fonte de dados, né, dá para você gerar, por exemplo, vou mostrar aqui no Metashape Pro, a gente pode fazer uma fotogrametria. Isso vai ver que de uma forma bem fácil a gente consegue gerar um modelo 3D do ambiente aqui, bem legal. Aqui eu exportei a cada 15 frames, mais ou menos, dá para ver que cada uma dessas esferas aqui é uma posição da câmera, né? E ele consegue extrair textura e tal, uma forma bem interessante, né? Não chega a demorar muito para você gerar aí uma fotogrametria e obter uma geometria para usar como base também para os seus match moves, por exemplo. Aqui eu tenho a mesma geometria, só que em formato de pontos, né? Então dá para ver que fica uma geometria bem detalhada mesmo, né? Dá para obter as paredes aqui, ó, estão bem retas, até mesmo as árvores, assim, me surpreendeu. O teto aqui não pegou muito porque não filmou em cima, né? Mas dá para você ver aqui que você consegue tirar detalhes bem legais. Então, para você usar isso aqui, gerar uma fotogrametria e depois utilizar esse modelo 3D para fazer o match move da cena, funciona muito legal. Eu estou usando aqui o Metashape Pro, mas o Metashape regular, que é mais barato, também aceita câmeras 360, né, que eles chamam de câmeras esféricas. O processo de match move no Cintiq é bastante simples. Você só carrega aqui o QuickTime, né, no caso aqui é um MP4, eu sei que é 30 frames por segundo, e a parte mais importante é que você tem a imagem retangular no aspecto 2:1. Tá? Esse é o único pré-requisito aí que você tem para fazer o camera tracking com imagens 360, que a imagem esteja aberta dessa maneira aqui. Você liga aqui, ó, você diz que o 360 está presente e ele já vai interpretar essa cena como uma cena de 360. Vou dar um OK aqui, ele vai carregar as imagens na memória, vou salvar o projeto. E aqui, se você for fazer o tracking, né, você pode fazer o tracking automático, o tracking manual, conforme você preferir, né? Claro que aqui as coisas quando chegam próximo da borda, né, você vê que tem uma distorção bem grande, é um pouco mais difícil um pouco de traquear. Eu vou rodar um tracking automático para a gente ver como é que vai sair isso daqui, né? Pode ver que eu estou aqui presente na imagem, eu estou aqui filmando, mas não preciso nem mascarar, porque ele vê que as coisas estão se mexendo e ele ignora esses pontos. Tem tantos pontos disponíveis numa câmera 360 que você não precisa nem ficar se preocupando muito com o que está sendo traqueado errado. Acho que é legal você considerar isso, por exemplo, você está fazendo uma filmagem com uma câmera melhor, uma câmera de cinema, acopla uma câmera 360 na própria câmera e você tem um suporte de environment, né, de ambiente 360 ao mesmo tempo que está filmando.
né? É uma coisa a se considerar que você pode usar como suporte. Filmar as duas coisas ao mesmo tempo para você ter mais informações do ambiente em volta, né? Então eu vou dar um tracking automático aqui, ele vai computar os pontos de tracking, vai fazer o solve. Você vai ver que ele já tirou um solve aqui, ó, o erro está de 1.09, que não é até nada mal para um solve automático, e ele já vai dar uma alinhada nos pontos também, então a gente pode ficar de olho aqui, ver se tem algum ponto muito estranho. Deixa eu ligar aqui o radar. O radar indica os pontos que tem mais problema, né? Então se a gente tiver um ponto piscando aqui muito grande, de repente isso aqui se perdeu, né? A gente pode até rodar o Shift C, que é um atalho para você limpar pontos, pelo erro que ele encontra dos pontos. Ele deleta os pontos com mais erro, ó, já diminui para 0,83 aqui o erro. E aqui a tua cena já está traqueada, né? Então a gente já tem aqui um track em 3D. Pressiona 4 aqui para a gente olhar o caminho da câmera. Dá para ver aqui, ó, o ambiente foi filmado e o caminho que foi andando ali, né? Vou pressionar L para travar a imagem. Aqui para a gente ver pela câmera, é interessante que daí você tem que escolher o ângulo que você tem que olhar, né? Aqui ele está olhando meio nesse ângulo enviesado, mas você pode a qualquer momento fazer uma órbita, né? E girar a câmera e travar novamente, entende? Então você gira e trava. Então você vai girando aqui, ó. Quero que a câmera fique olhando para trás do caminho aqui que a gente está explorando, né? E se eu der play aqui, você vai ver que ele vai olhando sempre para aquela mesma direção. Existem várias maneiras de você trabalhar ali, como que você vai fazer esse tracking, né? E como que você vai olhar a câmera, né? Mas existem vários scripts, você pode inclusive animar a câmera para ela ficar olhando para uma certa direção, a direção do caminho da câmera, enfim, né? Você pode gerar aqui visões diferenciadas, mas no geral, né, dá para ver que as coisas estão bem alinhadas. Então você vê que tem uma parede aqui, você tem outra aqui, e que o tracking foi bem tranquilo de fazer um solve. Bom, o que eu vou fazer aqui é importar um modelo que eu preparei com a fotogrametria para a gente poder fazer o alinhamento. Eu coloquei esse ponto aqui, ó, no meu modelo 3D, como se fosse a origem, né? Então, mais ou menos esse canto aqui. Claro que dá para ver que nossas paredes elas estão numa diagonal aqui, então tem alguma coisa errada, com certeza. Mas esse ponto aqui eu fiz um pouco de tracking nele aqui manual, só para ter ele ali, né? Então assim você pode traquear qualquer ponto. E eu sei que esse ponto então ele está na origem. Só que quando você gera um tracking automático, né, no modo automático aqui, ele já criou um monte de coordenada, tá vendo? Então se eu começar a adicionar novas coordenadas aqui vai dar problema, porque ele já tem coordenadas. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar meu modelo, eu vou travar ele para que ele não se mova, né, para que ele fique na escala, tudo certo. Eu vou pegar minha cena aqui, ó, e vou fazer no modo roll, eu vou fazer rotações, né? Então eu sei que esse ponto amarelo aqui é o ponto da origem. Então eu vou pegar e vou rotacionar a cena inteira aqui, ó, por ele, só para dar uma alinhada mais ou menos, né? E aí eu vou pegar esse ponto aqui e vou colocar ele ali no zero. Só ir pressionando L enquanto você gira para você visualizar ali. Ó, pode ver que o modelo ele não está também, ó, esse ponto aqui ele não está na posição, na altura correta, né? O chão está um pouco para cima. Então se eu entrar no modo 4 aqui, ó, consigo ver que esse meu ponto aqui, eu troquei a cor dele para amarelo. Então eu vou pegar esse ponto aqui e vou subir tudo aqui, ó. E vou mover aqui. Ó, já vê que as coisas começam a encaixar mais ou menos, né? Então a gente tem as janelas aqui, tem a caixa de correio ali, ó, que está aqui. Então, com esse pré-alinhamento aqui, dá para ver que já que o modelo está encaixando legal, então realmente a fotogrametria foi bem sucedida. E agora eu poderia pegar aqui as coordenadas, né, de todos esses pontos aqui, por exemplo, e tirar a coordenada deles, para que eu possa fazer, de repente, um drop perfeito aqui na geometria. Quando eu falo dropar, é que a gente vai pegar o ponto efetivamente e vai posicionar ele aqui usando o place, né? Então eu pego o place aqui e coloco o ponto ali, ó. Então eu peguei aquele ponto ali e disse que ele é aqui. Quantos pontos eu preciso para alinhar uma cena? Né? A gente precisa pelo menos 3, quanto mais melhor. Mas então vamos ver se a gente tem pontos apropriados aqui para fazer isso. Né? Eu gosto de entrar no modo câmera e perspectiva, porque daí a gente pode pegar os pontos aqui e já ir dando
dando uma direção para eles. Ó, eu tenho um canto da caixa de correio aqui, ó, que tá bem visível aqui. Então o que eu posso fazer aqui, ó, é adicionar um tracking, traquear ele por alguns frames. Então eu estou traqueando o ponto ali, ó, né? Não preciso traquear muito, porque a cena já tem um solve, né? Então traqueei aqui por alguns frames, travei o ponto, tá feito o ponto. Eu vou vir agora aqui e vou fazer o place dele, ó, vou dizer que esse ponto é aqui, né? Então ele já foi colocado em 3D. Então eu tenho esse canto aqui, tenho esse canto da caixa ali, apesar que o ponto não está aparecendo porque eu não fiz o solve, eu não quero fazer o solve ainda porque eu quero preparar aqui para a hora que eu fizer o solve ele já encaixar. Vamos ver se a gente tem alguma coisa desse outro lado aqui que dê para encaixar. Aqui, ó, esse canto dessa janela, ó, tá aqui, né, mais ou menos. Então eu vou fazer um tracking dele. Você vê que nem todos os pontos foram bem traqueados, né? Mas a gente pode manualmente ir adicionando. Então vou fazer um tracking desse ponto aqui, desse canto da janela. Faz os ajustes, volta, né? Os pontos escorregam bastante nessas cenas 360. Então, beleza, fiz aqui, travei, volto aqui pro ponto, e agora eu vou encaixar ele, ó. Vou encaixar ele aqui, ó, nesse canto que dá pra ver, que é o canto da janela. E encaixei. Então, encaixei 3 pontos. Vamos ver se a gente consegue alinhar a cena agora na escala, tudo certo. Ou seja, eu estou colocando a cena, os pontos na escala do modelo, né? E o modelo eu já tinha feito com a escala que eu queria, que é a porta aqui da casa, mais ou menos com uma altura de 2,10 metros, né? Então, eu vou dar um solve aqui. Meu solve não está no modo refine ainda, ele está no modo automático, mas já deu para ver que já deu sucesso aqui. Eu vou dar um refine, constrain, e vou fazer aqui a encaixe. Olha, achei que ficou legal, hein? As coisas estão fazendo sentido, talvez tenha algumas coisas aqui, ó. Né, claro que esse modelo aqui ele tá bem low poly, né? Mas dá para ver que as coisas estão fazendo sentido, as janelas estão encaixando, então eu acho que deu um sucesso aí no encaixe das coisas, né? Dá para ver aqui que a correspondência dos pontos feitos pela fotogrametria já está batendo, né? Se eu for seguindo aqui a cena, né? Talvez aqui dê para melhorar alguma coisa, vamos ver. Então, quanto mais pontos a gente dropar aqui na cena, né, melhor vai ser. E aí, por exemplo, posso pegar esse ponto aqui, dropar ele, né, colocar ele na geometria, eu posso vir aqui, ó, nessa posição que ele existe, fazer um drop, Shift D, e falar que esse ponto está numa altura, né, eu não sei se ele está na posição XZ correta, mas eu posso dizer que ele está na altura do chão, no XZ-plane, né, e aí ele trava a altura, de acordo com a altura do modelo, isso já ajuda a localizar melhor na cena, né, porque eu tenho certeza que ele está na altura desse plano, eu não sei se ele está aqui, né, em qual parte do chão ele está, mas eu sei que ele está nesse chão, então eu posso fazer a mesma coisa com esse outro, só que tem que ver onde que está a visão dele, né, porque, ó, às vezes eu estou numa visão da câmera aqui e fica bem longe, né, ó, tá aqui, ó, outro ponto, né, vou dropar ele, Shift D, vou tirar o seed e vou dizer o quê? Que ele está numa altura tal, né, e isso vai ajustando e ó, você pode ver que as coisas vão se encaixando melhor, parece que o canto da parede ali está mais legal também, se o grid estiver atrapalhando, a gente pode pressionar G para tirar. Então você pode ir dropando. Claro que a fotogrametria nunca é perfeita, né? O balde aqui, ó, esse pote aqui, ó, tá bem visível aqui, então a gente poderia traquear algum ponto e dropar. Enfim, só para mostrar que realmente, veja, uma coisa que levou 30 segundos para filmar, a quantidade de dados, né, que está me proporcionando isso aqui, tanto em termos de geometria, como ficou bem interessante, como em termos de tracking. Então posso tirar um ponto 3D de qualquer lugar dessa cena. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar uma outra visão desse mesmo local, que é uma outra câmera, e vou fazer o match move, e vou usar os dados dessa cena para alinhar a outra. Bom, então eu tenho essa cena aqui, ó, que é do mesmo ambiente, claro que em outro momento, né, tá cheio de neve agora, e é um movimento que é quase um pan, né? Quase uma panorâmica. Não chega a ser uma panorâmica porque tem um pouquinho de movimento fora do eixo,
né? Não foi filmado no tripé. Mas é uma cena mais chatinha de alinhar, porque a gente não tem muita informação, né? Eu já fiz o tracking dos pontos aqui, para não perder muito tempo, né? Então a gente já tem um solve aqui, o erro até é baixo, mas a questão do alinhamento aqui já vai ser um pouquinho mais chato de fazer, né? Então o que a gente pode fazer é trazer a outra cena aqui para dentro desse projeto. Então eu vou vir aqui e fazer um merge, tá? Nesse merge eu vou trazer o projeto que eu estava trabalhando lá do 360, e aí quando você trouxer essa outra cena, né, o que vai acontecer aqui, ó? Na tua hierarquia, você vai ter duas câmeras, vou ter o modelo e vou ter a câmera. Essa câmera 2 aqui é a câmera, então vou dar um nome para ela diferente aqui só para a gente saber, ó. É Ricoh Theta X 360. Então quando eu mudo aqui o host, né, câmera 1 ou a Ricoh Theta, né, a gente tem aqui já a câmera alinhada, um modelo, né, da forma que a gente fez lá, fez um match move, colocou ali dentro daquele modelo. Então a gente sabe que aquela coisa foi filmada ali próximo da porta, né? Eu sei porque eu estou vendo a mesma visão aqui, aquela lateral e tal. Então o que a gente pode fazer agora é usar esses dados aqui para alinhar as duas câmeras, porque se eu olhar aqui elas nesse momento, ó, essa câmera 1 aqui, ela está olhando para lá, e essa câmera 2 está olhando para cá. Eu posso pegar aqui no modo 3D, eu estou na câmera, vou para a câmera 1, entro no modo Roll, pego aqui a ferramenta de rotação e rotaciono. Você veja que eu só estou rotacionando a câmera, né? Então eu estou colocando ela na mesma visão da outra, porque eu sei que elas estão olhando para o mesmo lado. Eu estou colocando agora, ó, a câmera mais ou menos onde eu acho que ela está aqui no ambiente, que é mais ou menos aqui, né? Então se eu colocar ela aqui, ó, que ela está aqui mais ou menos, olhando, ó, tem essa coluna aqui, deixa eu tirar isso aqui da tela, né? Então a gente tem essa coluna, que é essa coluna que está aparecendo aqui, e provavelmente a câmera ela está olhando para baixo aqui, né? Então a gente pode rotacionar aqui, ela está meio que olhando aqui meio que para baixo e seguindo aquele caminho ali. Então agora, como eu tenho essas duas câmeras já meio que alinhadas, eu posso pegar os pontos entre elas e fazer um drop, né? Então aqui eu já consigo ver as janelas que estão ali do lado, essa parede toda aqui. Então a gente pode começar a fazer um alinhamento usando as informações da outra câmera. Primeiro eu vou tirar os trackers da outra câmera e vou mostrar somente os trackers dessa câmera, porque eu não quero ver os trackers 3D da outra câmera, porque isso me atrapalha um pouco. O que eu quero? Eu quero procurar trackers, né? Eu posso entrar no modo câmera e perspectiva e procurar pontos que sejam os mesmos entre as duas câmeras, tá? Não é uma coisa tão simples, porque eu sei que nem tudo foi traqueado, né, ao mesmo tempo, mas eu sei que, ó, esse ponto aqui está bem no canto da esquadria da janela, tá? Então o que eu vou fazer? Eu posso ver se nessa outra câmera aqui eu tenho esse mesmo ponto. Então, ó, eu sei que ele está ali, ó, né? É esse canto aqui dessa esquadria dessa janela. Como esse ponto não existe ainda, eu vou adicionar ele ali, né? E vou fazer um pouco de tracking na outra câmera. Suficiente só para eu ter esse ponto, não preciso traquear muito. E vou travar ele. Essa câmera que eu já tenho aqui, a câmera da Ricoh Theta, que já está com Solve, ela está no modo Refine, mas eu não quero mais mexer nessa câmera, ou seja, essa câmera ela já foi solucionada, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou travar o focal length dessa câmera, que já foi solucionada, para que ele não mude. Eu vou pegar aqui, ó, o caminho da câmera e vou salvar e vou fazer vou travar a rotação e a translação da câmera. Então, efetivamente, o que eu fiz? Não importa o que eu faça aqui com essa câmera, ela não vai mais mudar o caminho que ela tem. E vou deixar no modo constraint. Então, não importa quantas vezes eu clique solve aqui, ó, né, ela não vai mais sair dessa posição. E agora, na outra câmera, né, a outra câmera a gente deixa ela livre. Está fazendo um solve automático, livre, né? E agora eu vou voltar lá para aquele ponto, ó, que agora eu fiz um solve dele. Esse ponto aqui, ele vai ter uma coordenada 3D. Tá aqui a coordenada 3D dele, tá vendo? Então, agora que eu sei essa coordenada 3D, eu posso pegar essa coordenada 3D e copiar na outra câmera. É meio chatinho ficar copiando os valores aqui manualmente, então eu tenho um script que eu uso bastante, que serve para copiar. Então, o script está no meu GitHub e ele copia esses dados aqui, e daí eu vou na outra câmera,
localizo o mesmo ponto e colo. Tá vendo que ele colou ali, ó? E daí eu travo esse ponto. Então agora eu dei uma posição 3D para esse ponto e ele tem uma trava ali, tá? E agora eu tenho só que fazer a mesma coisa para os demais pontos da cena. Então, ó, eu tenho a outra janela ali, ó, tem essa, acho que eu colei no errado. Deixa eu colar no certo aqui que eu colei no errado. Então, tá aqui, colo e travo. Né? Eu acabei colando no outro ali sem querer, não é isso que eu quero. Tá, eu vou voltar na outra câmera e agora eu vou traquear um pouco aquela outra janela, porque eu sei que é o mesmo ponto ali, ó. Então, o ponto é esse aqui, também vou fazer a mesma coisa aí, tipo, ligue os pontos, né? Você vai achar pontos em comum nos solves. Aqui ele já está meio que entrando atrás dos ladrilhos ali, dos tijolos. Então eu vou traquear para o outro lado, sempre tentando deixar ele na mesma posição. Traqueei um pouco. Aqui eu estou fazendo rápido, mas claro, quanto mais tempo você traquear o ponto, mais confiável ele fica. Né? Você pode ver que o ponto aqui ele está ficando na posição certa, quer dizer que a gente tem um solve bom. Aqui parece que quando ele passa para cá ele dá uma deslizada, então seria legal traquear um pouco aqui, aquele ali. Mas se eu der um solve agora aqui, você vai ver que vai aparecer o ponto 3D lá, ó, o novo ponto que a gente tem. O que eu vou fazer? Vou pegar as coordenadas dele aqui, vou copiar, vou para outra câmera e vou colar, né? Que é esse aqui. Então, colei os dados, travei o ponto. 2 pontos já me dão uma escala para a cena, mas eu preciso ter pelo menos 3 pontos, de preferência em planos diferentes, né? Então, eu quero ver se eu consigo achar algum outro ponto aqui que me permita fazer um track. Eu não sei se tem algum ponto dessa coluna aqui, nessas descascados aqui de pintura que eu consigo pegar aqui, ó. Né, a gente tem aqui as mesmas coisas, mas você pode ver que a qualidade do MP4 aqui deixa um pouco a desejar. Eu até poderia tentar usar isso aqui, ó, se eu conseguir achar a mesma coisa entre as duas câmeras, né? Isso aqui, ó, né, um detalhe bem visível aqui. Não é muito preciso, mas é possível que dê certo. Vou dar Shift G para fazer o solve, e o ponto apareceu. Vamos ver se ele está ficando naquela posição ali em 3D, ó. Se ele está ficando ali, ó, né, sempre na mesma posição, quer dizer que deu certo. Aqui, né, aqui ele ficou um pouco duvidoso, tá vendo? Ele começou a ir para trás, mas já dá uma certa noção aqui de onde ele está. Agora eu vou copiar os dados dele aqui e vou ver se eu acho ele aqui na minha cena, né? Qual deles é? Eu acho que é esse aqui, ó. Só que ele está um pouquinho, eu traquei mais ou menos aqui, né? Então esse aqui está um pouquinho para baixo. Mas, né, então talvez eu tivesse que fazer uma adaptação lá no tracking, eu devia ter olhado antes de traquear. Mas vou colar aqui, mesmo que esteja errado, né? Eu colei ele aqui e vou travar. Então agora eu tenho o quê? 3 pontos de alinhamento. Vamos ver se a gente consegue alinhar a cena aqui, ó. Agora da câmera 1, então eu vou dar um solve da câmera 1. Ele já foi solucionado automático, né? Você pode ver que ele tem um solve aqui, mas claro que não está alinhado, porque eu não estou forçando nenhum ponto. Então eu vou dar um refine, vou dar um constraint. Vou salvar aqui o projeto e vou dar um solve. Então você vai vendo que mesmo com um ponto aqui mais ou menos, ó, mais ou menos na posição ali, já dá para ver que agora a cena alinhou. Né? Mesmo que ele não esteja na posição certa, tão certa, já dá para ver que alinhou. Então, você vê como é fácil você corresponder pontos de uma cena que tem muitos pontos, né? E fazer um alinhamento, e ainda mais se você tiver uma geometria dessas aqui para ajudar, né? Vamos ver aqui, ó, a janela lá atrás. Né? Aquela janela. Janela é uma coisa complicada, porque vidro, assim, na fotogrametria, ele às vezes se perde por causa dos reflexos e tal. Né? Mas dá para ver que a cena está fazendo sentido, né? Dá para ver que a cena faz sentido pelo fato dos pontos aqui estarem nas mesmas posições. Eu precisava da geometria para fazer isso? Não, não precisava. A geometria só vem me ajudar um pouco para confirmar, né? Então, aqui os pontos agora, os demais pontos, né? Eu poderia até fazer um track. Você vê que a parede ela não é reta, né? Aqui a parede parece bem reta, mas eu tenho vários pontos aqui que eu poderia de repente tentar dropar na parede, enfim,
né? Isso aqui parece que está bem no nível da parede, então eu poderia pegar esse ponto aqui, ó, fazer um drop dele aqui assim, só que eu não sei onde que ele está, não sei se ele está aqui, se ele está aqui, claro que eu sei que ele está próximo da janela, mas eu não sei se aonde que ele está exatamente, mas eu posso colocar ele aqui, e como eu alinhei o modelo aqui, ó, né, no eixo Z, eu posso dizer que esse ponto ele está numa lateral, num side, ou seja, eu vou, em vez de ser um lock point, eu digo que ele está em qualquer plano XY do side. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele trava apenas a coordenada X do plano, do ponto, né? Nesse eixo X vermelho aqui, ele trava aquele ponto na geometria. Isso já me ajuda também a posicionar esse ponto ali numa posição mais adequada. Né? Tendo essas correspondências, eu acho que fica bem fácil da gente fazer alinhamentos de cenas usando o suporte do 3D. Vamos ver se a gente acha um outro ponto aqui legal. Né? De repente esse canto aqui, ó, esse canto que eu tenho aqui, nessa estrutura de concreto, vamos ver se a gente tem o mesmo canto ali. Temos. Então eu vou dar F6, eu vou trocar para outra cena e vou fazer um tracking aqui, ó, desse canto ali. E a hora que a gente tem ele solucionado, faço a solução, tirou o ponto ali, mesma coisa, copio os dados XYZ, vou lá, na outra cena, acho o ponto, você vê que ele só aparece em um certo momento, né? Então eu dou um paste aqui, colou os dados ali, e agora eu vou dar um lock. Vamos ver o que vai acontecer aqui nessa... Né, ele já deu uma ajustada, mais um pouco de ajuste. Então aos poucos você vai encontrando pontos parecidos e vai ficando cada vez mais alinhado. Né? Aqui, esse ponto aqui eu sei que ele está fora, mas é legal até porque quando a gente sabe que o ponto está fora, porque eu traqueei o ponto, eu poderia traquear pelo canto superior aqui de novo, né? Ou não sei, mesmo que esteja fora, o fato de você usar essas coordenadas, você pode mudar a coordenada. Eu posso dizer que ele está um pouquinho mais para cima. Né? Esse ponto ele foi traqueado pelo meio. Então, se eu adicionei que esse ponto estava no canto superior esquerdo, eu posso descer ele um pouco para compensar a diferença de coordenadas. Então, isso é legal também, porque se você usa o modo de correspondência de pontos, que é o modo idêntico, né, que a gente tem, você pode dizer, esse ponto é o mesmo da outra cena idêntico. E isso pode fazer um solve indireto no Cintize. Eu não gosto muito de usar esse método porque você tem que ter os pontos exatamente na mesma posição. E, usualmente, quando você usa esse método de pontos idênticos também, que eu posso dizer, esse ponto aqui é idêntico àquele outro da outra cena. Você linka os pontos. Mas, para você fazer o solve, usualmente os pontos têm que estar visíveis ao mesmo tempo. E nem sempre os pontos são visíveis ao mesmo tempo em todos os casos. Por exemplo, esse ponto aqui só está visível a partir desse ponto, e daí ele não consegue fazer o solve. E o solve indireto precisa de vários pontos, então você precisa de 6 pontos para fazer um solve, pelo menos indireto. Solve de seeds, né, que a gente tem no Cintize, que é um solve avançado. E fazendo a cópia desses valores 3D de uma cena para outra, você pode com 3 pontos já fazer um solve, já começar alguma coisa mais bem alinhada. Então você veja que é bastante simples e ajuda muito. Né? Para você fazer o alinhamento dessa cena aqui, sem essas coisas aqui, daria bastante trabalho. Né? E aí aqui a cena já sai na escala, etc., você vê como já faz muito sentido esse solve aqui. Aí só lançando uma outra ideia, né, com HDRI como esse aqui, por exemplo, a gente pode usar exatamente a mesma técnica para fazer um solve. Eu vou fazendo correspondência de pontos, né, então eu pego esse ponto aqui, que a gente sabe onde que está, e só que em vez de fazer em um vídeo, eu estou fazendo numa única foto. Né, eu vou carregar esse HDR ali, vou fazer a correspondência dos pontos que eu já tenho, e depois que eu fizer a correspondência dos pontos, eu mando fazer um solve. E a gente vai ter exatamente aonde a câmera 360 estava, né, no momento dessa filmagem ali. Né? Então a gente vai ter uma posição 3D para essa câmera, e a partir dessa posição 3D você pode projetar na geometria, usando um software 3D, o Nuke, etc. Então o processo é bastante similar, e é bem legal, porque aí você pode aproveitar isso aqui e usar texturas com muito mais qualidade. Porque se você projetar uma textura dessa aqui com a foto tem bem grande, 11.000 pixels, né? Contra o formato 3.800 e pouco do MP4. Só que claro que aqui quando você filma é muito mais rápido, né? Porque você sai andando ali, ó, em 30 segundos eu gravei a cena, o ambiente inteiro.
para fazer o HDRI eu tenho que parar, colocar no tripé, tirar um HDRI a cada 10 segundos, né? Dá para fazer uma fotogrametria a partir do HDRI? Tranquilamente, dá para se fazer. É a mesma coisa. Para ele não importa, porque quando eu mando para o Metashape, eu mando, por exemplo, mais ou menos do MP4 a cada 15 frames, mais ou menos. Depende da velocidade que está andando a câmera, né? Tem que ter um pouco de coincidência entre as fotos para que ele consiga fazer um match dos pontos, né? Mas se eu tiver vários HDRI, eu posso fazer uma fotogrametria a partir dos HDRIs 360 também. Para ele não faz diferença nenhuma, porque quando você manda para o Metashape, você está mandando frames separados, né? Porque não vale a pena fazer uma fotogrametria de todos os frames do vídeo, porque você está tendo muita redundância, você tem que processar muitos pontos e muitas fotos, não vale a pena, né? Então você põe um intervalo ali a cada 15 frames, a cada 20 frames, a cada, sei lá, 1 segundo, né? Você escolhe ali quantos frames você quer mandar. E claro, isso vai ter uma qualidade muito maior, mas não é tão prático quanto você sair filmando com a câmera, e quando você sai filmando, você tem a continuidade dos pontos, né? Que para você fazer o match move, fazer o tracking automático aqui, né, é muito mais simples, porque ele vai seguindo os mesmos pontos, né? Ao contrário do HDRI, que daí você teria que fazer um liga os pontos, né? De cada foto você tem que ir lá e localizar o mesmo ponto, falar esse ponto está aqui, da outra foto está lá, né? Como se estivesse pulando, né? E daí você tem que dizer, esse canto dessa janela está aqui, desse aqui está aqui, e agora está aqui, você tem que fazer meio manualmente, né? E quando você tem um vídeo, uma sequência, ele consegue ir seguindo o ponto durante a sequência, então já funciona muito melhor.